Oi, pessoal! Está começando o NeuronK Podcast. É um podcast que tem o objetivo de desenvolver falas, compartilhar ideias sobre desenvolvimento infantil, sobre o comportamento, as emoções e também trazer profissionais da saúde, profissionais que trabalham com o ser humano de uma maneira geral, para dar exemplos, contribuir com ideias e sugestões para o melhor desenvolvimento, tá? Esse é o primeiro episódio e desde já eu convido vocês a acompanharem nas nossas redes sociais. Eu vou estar sempre trazendo convidados muito importantes que têm referência no mercado de autismo, de transtorno do neurodesenvolvimento e do desenvolvimento infantil de maneira geral. E hoje eu trouxe uma convidada, gente. Eu conheci ela assim de uma forma engraçada. Eu acho que ela não sabe disso. Eu conheci ela pelos corredores da clínica, vendo o desenvolvimento do consultório dela. Olha só que engraçado. Falei, gente, que odonto engraçada e diferente e criativa. Ela desenvolveu, tá, um consultório sensorial, tá? Desde a recepção, desde os pequenos detalhes do consultório dela para atender os pacientes de uma maneira humanizada. E eu achei incrível. Sem conhecer, eu falei, gente, eu preciso acompanhar essa menina. O trabalho dela é incrível e, né, a gente sabe que odonto para crianças com atrasos cognitivos ou com autismo é muito difícil. E aí eu falei, não, preciso conhecer mais, vou acompanhar o trabalho, a gente tem paciente comum. E aí achei muito válido convidá-la para esse primeiro encontro. Clara, bem-vinda! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no primeiro episódio. Então, Clara, para eu não cometer a gafe de errar sua formação, né? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para os nossos seguidores, o pessoal que está assistindo a gente, a tua formação, né? Onde que iniciou essa paixão aí pelo autismo, pelos transtornos e por pacientes típicos também, né? Uhum. Eu sempre quis trabalhar com criança, né? Eu sempre digo que eu não fiz a faculdade de odonto querendo ser dentista. Quando eu fiz o vestibular, eu pensei, vou trabalhar com criança no quê? Em que área? E aí decidi fazer odontologia e fui para a área da odontopediatria desde o começo da faculdade. Então, sempre gostei de criança. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar como odontopediatra. Então, eu engatei, né, na especialização de odontopediatria e comecei a atender em uma clínica já só criança. Nunca atendi adulto depois de formada. E aí, tinha uma outra odontopediatra nessa clínica que passou para um concurso para professora da UFSC. E eu acabei ficando no lugar dela e pegando todos os pacientes dela. E ela tinha alguns poucos pacientes autistas. E eu comecei a atender esses pacientes e começou a me dar um pequeno desespero, né? Meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso. Comecei a ir atrás. Um dos primeiros pacientes que eu atendi, que é meu paciente até hoje, o Fred, a mãe dele é autista, ela dá palestras, então a notícia se espalhou, né? Tem uma dentista que consegue atender meu filho, e aí encheu minha agenda de pacientes cada vez mais. E aí, depois que eu terminei a especialização de odontopediatria, eu já engatei num curso de pacientes com deficiência, né? De crianças com deficiência. Então, não só voltado para o autismo, mas para as outras deficiências também. Nossa, que legal. Então, não foi meio que você que escolheu isso. Foi essa área que te escolheu, Exatamente. né? Eu fui em busca e os dois, né, se conectaram aí. Tanto a sua paixão quanto a habilidade. Que legal. E olha só, tem uma pergunta que eu recebi e eu recebo o tempo inteiro de pacientes que têm atrasos de linguagem, né? É referente à dificuldade que a maioria dos pais tem em relação à questão sensorial das crianças, né? Então, a gente sabe que crianças com atrasos cognitivos ou autismo, outros transtornos, eles têm dificuldades sensoriais no toque, né? Eu vou deixar uma pessoa com um negócio que faz barulhinho colocar dentro da minha boca. Então, existe até a gente, né, tem um receio de ir no dentista. Imagina uma criança com autismo. E a gente sabe que tem procedimentos também emergenciais e que são necessários a sedação, né? E nem todas as pessoas sabem, mas a Clara trabalha sim com esse tipo de procedimento, tanto avaliativo quanto interventivo, cirúrgico e tudo mais. E aí eu te pergunto, Clara, em que momento que é utilizada a sedação? É em todos os casos? É feito na primeira sessão?
Então, isso é algo que chega muito pra mim, justamente porque sabem que eu trabalho com esse tipo de sedação, que eu faço alguns tipos de sedação, na verdade, né? E os pais sabem, então muitos pais já chegam para marcar a consulta querendo fazer sedação. Então, não, meu filho precisa fazer sedação porque ele não abre a boca no dentista, já levei em 30 dentistas diferentes, ninguém consegue mexer na boca dele, eu preciso da sedação. Então, assim, eu nunca vou fazer sedação na primeira consulta, até por uma questão de segurança, né? E porque eu preciso saber qual é o perfil daquela criança. A gente tem alguns tipos de sedação. Então, eu posso fazer uma sedação com medicamento, eu tenho aquele gás do riso no consultório, que também deixa a criança mais relaxada. E a gente tem a opção de fazer a sedação na veia, que aí, no caso, né, eu tenho uma equipe com anestesista e enfermeiro que trabalham em parceria comigo. Super importante, né? né? E fazem essa sedação no consultório. Não é uma anestesia geral, mas a criança dorme, né? Então, é a mesma sedação que a gente usa para fazer uma endoscopia, por exemplo. Sim. Então, a criança, né, fica tranquila, dorme, quando acorda a boquinha já tá pronta. A gente geralmente vai usar a sedação em casos mais extremos. Então, por exemplo, meu filho não abre a boca. Antes de qualquer coisa, eu vou chamar essa criança no consultório, vou fazer a minha primeira consulta, que já é uma consulta de bastante dessensibilização. Então, é uma consulta que eu já deixo de 1h30 a 2 horas na agenda, né? Pra conversar bem com os pais, saber qual é o hiperfoco da criança, saber do que essa criança gosta e não gosta, como que é a hipersensibilidade dela. E aí, eu vou indo aos poucos. Então, nessa primeira consulta, eu vou tentar fazer escovação, limpeza, mas se não der, tá tudo bem. E se eu vejo que essa criança não tem nenhuma necessidade super importante, né? Uma cárie ou alguma cirurgia que precise ser feita, eu faço um programa de dessensibilização com essa criança, se ela não gosta do consultório. Então, às vezes, a criança vai todo mês, às vezes a criança vai a cada 15 dias, às vezes a criança vai toda semana no consultório, só pra brincar, segurar os instrumentos, conhecer o consultório e ver que aquilo ali é tranquilo, que tá tudo bem. E conforme a criança vai indo, vai melhorando o comportamento dela e cada vez mais a criança fica acostumada com aquilo. Então, se ela precisar de um procedimento no futuro, a gente às vezes nem precisa de sedação. Agora, a criança chegou no meu consultório, tá com dor, tá com cárie, precisa fazer alguma cirurgia por algum motivo, aí a gente parte direto pra sedação. Faço a primeira consulta para analisar, né, qual é o tipo de sedação mais indicado. Como se fosse uma consulta de avaliação, né? Isso, exatamente. Perfeito. E aí, sim, beleza, eu consegui olhar o dente da criança. Não, é canal. Então tá, então vamos partir para sedação. E aí sim a gente faz a sedação e depois disso eu boto a criança no programa de dessensibilização até para ela não ficar com essa visão do meu consultório, né? Eu venho aqui para ser sedada, para levar a injeção. Então a gente, né, depois mesmo assim bota a criança na dessensibilização para que ela também não precise mais disso no futuro, né? Para prevenir a cárie também. Sim, e é importante ressaltar, Clara, que você tem todo um procedimento, né? Eu tava dando uma olhada nos seus vídeos, né? Que parece que você usa análise do comportamento aplicada. Eu faço tudo que é curso. Né? Eu digo que o curso nunca é só de odonto. Eu faço curso pra fono, curso pra psicóloga, curso pra todo mundo, assim, sabe? O que tem de autismo eu enfio pra aprender mesmo. Sim, né? Eu falei, gente, ela usa análise do comportamento na cadeira do consultório dela, né? Ela conta até 10, ela dá previsibilidade para a criança, né? Então, conta pra gente como que é essa entrada da criança ali no teu consultório. Eu vi que você abre a porta, deixa ela meio à vontade. Como que é, por exemplo, uma criança tá com uma cárie, o pai precisa cuidar, já foi em outros dentistas, não conseguiram. E como que você faz esse primeiro atendimento? Eu sei que é importante o vínculo, né? Em qualquer área, a gente que trabalha com criança sabe disso. Mas na sua área, existem algumas especificidades. Como que tu direciona isso na dinâmica de atendimento, para que o nosso público conheça o teu trabalho? Então, assim, primeiro de tudo, eu deixo bem claro quais são os nossos objetivos na consulta para os pais. Porque tem pais que acham, por exemplo, que se a criança não sentar na cadeira de dentista, ela, né, aquela consulta não valeu. E não é assim. Eu vejo, a maioria das crianças eu vejo no chão, sentada no meu mocho e a criança em pé na frente. Ou então eu vou brincando com a criança, até na recepção às vezes. E a criança abre a boca, eu olho. Então eu digo assim, que eu tenho uma visão, né, 360. A criança abriu um pouco a boca, eu já olhei ali, tem cárie, já anoto. Então é uma coisa que não é uma consulta como de uma criança típica, né? Que, senta na cadeira, abre a boca, olha o dente, escova, faz aplicação de flúor. Não, a gente vai fazer o que dá. Então, primeiro de tudo, eu uso PECs, né? Que são aqueles cartõezinhos com as figuras. Eu tenho, inclusive, foi a mãe de um paciente autista que fez pra mim, né? Eu desenvolvi as imagens e ela que fez pra mim.
E isso é muito importante, que já dá uma previsibilidade. E eu sempre falo para os pais, na hora de marcar consulta, que é muito importante mostrar meus vídeos no Instagram, falar tudo que vai acontecer para a criança. E são pais que já estão acostumados também, né? Então, eles já fazem isso de qualquer forma. E o que eu faço? A minha anamnese, ela é longa. Então, eu envolvo bastante a criança na minha anamnese. Então, eu tenho uma gaveta só de brinquedos sensoriais, que eu coloco todos em cima da minha mesa. E enquanto eu converso com os pais, essa criança fica brincando e eu vou brincando junto. Então, às vezes, a mãe tá no meio de uma fala, me explicando um negócio, a criança falou comigo, dane-se a mãe. Eu falo com a criança. Com licença, mãezinha. Só um minuto eu vou conversar com a criança. E aí, eu vou falando, eu pergunto, quando eu vou fazer pergunta de alimentação, o que come no café da manhã? O que come no almoço? Né? Se a criança é verbal, principalmente, eu pergunto tudo pra criança. Até porque é bom, porque tem pais que mentem, né? Não, ela não come doce, tudo mentira. E a criança vai lá e fala mesmo. Come tudo, doutora. Às vezes eles então, falam é ótimo. Eu Sim. já pergunto direto pra criança. E aí, quando eu acabo a anamnese, eu vou brincar com essa criança. Então, no consultório, eu tenho um rinoceronte que tem dentes na boca. A gente brinca de dentista. Eu tenho um mini jaleco. Então, a criança vai se vestir de dentista. Vai pegar os instrumentos que eu tenho de brinquedo. A gente brinca na boca do rinoceronte. E aí, muitas vezes, eu pego a criança de surpresa e a criança nem vê que eu tô olhando a boca dela. Então, nossa, olha só, tem um bicho na boca do rinoceronte. Será que tem um no seu também? E aí, eu boto na boca da criança e ela nem se toca. percebe, né? Inclusive, esses dias, um paciente foi lá no consultório e a gente morreu de rir, eu e a mãe. E foi essa mãe, inclusive, que fez os PECs. Eu sempre fazia a mesma coisa na consulta com o menino. Eu olhava o dente dele, escovava, fazia profilaxia, tudo bonitinho. E aí, a gente usou os PECs pela primeira vez com ele. E eu adicionei uma coisinha a mais. A gente colocou, né, um passo que a gente não tinha feito ainda com ele. E aí, ele olhou. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Daí a mãe falou, tu tem noção de que tu faz tudo isso na boca dele, ele nem se toca? Porque ele acha que ele tá brincando contigo. E tudo isso aqui que ele tirou, que ele ficou com medo de fazer, que ele ficou preocupado, ele já fez milhares de vezes contigo. Só que é tão na brincadeira que ele nem se toca que tu tá escovando o dente, que tu tá fazendo limpeza, que tu tá olhando. Então, é bem nessa linha de brincadeira, sabe? E eu sempre falo pros pais, não fica dando comando pra criança no meio da consulta. Deixa comigo, porque senão vem comando de mim, vem comando dos pais, a criança fica confusa e eles ficam, senta na cadeira, abre a boca. E a criança não quer fazer aquilo. Então, eu nunca mando a criança fazer nada. Não peço pra abrir a boca, não peço pra nada. Eu vou fazendo do meu jeitinho. E eles fazem tudo que a gente precisa, geralmente. Sim, sim. Não, quando você dá ali um comando, né? Como que a gente pode dizer? E um comando escondido, né? Discreto. Ela nem percebe que ela tá sendo direcionada, Exatamente. né? E vai seguindo o comando dela, vai seguindo o interesse, né? Legal. Você usa essa parte mais do naturalismo, da análise do comportamento, né? Seguindo o interesse da criança, mas com tentativas o tempo inteiro, Exatamente. tentando ver o objetivo, né? A área, ou a dificuldade, ou a queixa da criança. Muito Exatamente. lindo, claro, o teu trabalho. Mas ainda falando sobre essa questão, que também eu recebo muito. Eu falei, gente, eu preciso conversar com todos os especialistas, porque é tanta pergunta que às vezes chega pra mim que não é da minha área, que eu falo, eu posso conversar com alguém da área, mas, né? E aí a gente tenta ler, até para poder orientar os pais, né? Então, recebo muitas crianças no consultório para fazer avaliação neuropsicológica com atrasos de linguagem. Alguns já chegam com diagnóstico, outros chegam para eu dar diagnóstico também, né? E aí, junto com uma equipe multi, a gente tem uma conversa. Eu percebo, Clara, que existem crianças, às vezes que chegam até com 8, com, 9 anos já chegou para mim, crianças que têm atraso na língua, né? Atraso na linguagem, que não conseguem falar o R, frênulo curto, né? Uhum. Que, às vezes, estão há anos com fonoaudióloga, estão há anos indo num dentista, estão há anos com a psicóloga, desde o início do diagnóstico, e não conseguem desenvolver direito essa linguagem, né? E aí eu falei, mãezinha, mas já foi feita essa avaliação? Será que não tem alguma coisa presa, né? Que é o nome mais referido, né? Língua presa ou frênulo curto. E aí eu te pergunto, Clara, existe uma avaliação na sua área, né? Que outro profissional pode ajudar nessa identificação? Até para que os pais possam saber que sim, existe um início, que ele, quanto mais cedo, enfim. Fala pra gente um pouquinho dessa relação, se existe uma avaliação, como que você faz nesse campo de atendimento? Então, a língua presa é algo bem comum lá no consultório também, porque a gente acaba virando referência. A gente sabe que a doutora Clara faz, e aí eu recebo muitos pacientes que têm a língua presa.
Alguns casos eu recebo quando a criança ainda é recém-nascida, né? Então, bem bebezinho... Nossa, bem pequenininho já consegue ver, então? Já, a gente consegue ver em alguns casos, principalmente quando tem uma dificuldade na amamentação. Então, começou a dificuldade na amamentação, na verdade é uma lei, né? Fazer o teste da linguinha na maternidade, nem sempre é feito. Às vezes é feito e não vem, que tem a língua presa também. Mas, de vez em quando, chega paciente para fazer esse tipo de avaliação no consultório. E eu faço avaliação em conjunto com uma fono especialista em freios, que também trabalhava ali na Viva. Agora ela saiu, mas ela trabalhava até semana passada, ela trabalhava lá. Então, a gente faz ainda avaliação em conjunto. Eu vejo a anatomia daquela língua, como que é o formato daquele freio, se eu acho que ele tá preso. E a fono avalia a função dessa língua. Ela vê a mãe durante a amamentação, ela pergunta como que tá essa amamentação, enfim. E quando a criança é mais velha, a gente também faz essa avaliação em conjunto, porque sim, muitas crianças passam, né, a vida inteira com essa língua presa e ninguém vê que essa língua tá presa. E aí, ela vai fazer outras perguntas em relação à alimentação, né? A gente faz vários movimentos com a língua. Bota pra fora, bota pra cima, bota pro lado. Movimentos articulatórios, né? Exatamente. E aí, a gente vai vendo. Porque não é só a fala que a língua presa vai prejudicar, né? É a mastigação, é a forma como a criança engole, a respiração. Então, são várias coisas que a gente vai avaliar. E o que eu noto no meu consultório, por ser especialista nessa área, né? De crianças com autismo, enfim, é que... muitas vezes, os profissionais acabam colocando a culpa da dificuldade na fala justamente no autismo. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam com 8, 9 anos, bem como tu falou. Chegam no consultório e eu olho para aquela língua e falo, meu Deus, essa língua é presa e muito presa. Nunca ninguém falou isso para vocês? Não, e ele faz fono desde 1 ano e meio, né? Nossa. Então, desde o diagnóstico, essa criança está sendo acompanhada por uma fono. Mas eu digo que a gente acaba ficando meio bitolada. Isso acontece comigo também, com certeza. Então, como a fono trabalha com autismo o dia todo, ela sempre vai acabar, né? Achando que aquela dificuldade está relacionada ao autismo ou à apraxia da fala, enfim, e não tem nada a ver com a língua. Então, quando eu vejo, assim, eu já... né? Já sei que é isso que aconteceu, porque é super comum. É uma coisa que eu recebo todos os dias no consultório e de diversas fonos diferentes, né? Então, é algo que realmente acaba acontecendo. E eu digo que comigo aconteceria a mesma coisa. Se botasse um adulto na minha cadeira, eu não ia ver várias coisas, né? Ia passar despercebido, porque não é o meu foco, né? Então, sim. Algo bem comum. E essa avaliação, pra gente conseguir fazer, né? Com as crianças autistas, geralmente eu uso chup-chup. Geladinho, sacolé, não sei como é. Uhum. A gente pega e... que é uma delícia, as crianças adoram, né? Exatamente, porque é muito difícil. Eles têm dificuldade na imitação, né? Então, a gente... bota a língua pra fora, bota pra cima. E o comando fica mais difícil. Então, a gente pega o chup-chup, bota aqui... bota a língua aqui no reforçador, né? É praticamente isso, né? A gente consegue movimentar a língua e, ao mesmo tempo, a criança gosta daquilo ali. E o meu consultório vira uma meleca, pensa. Né? Chup-chup pra todos os lados. Mas tudo bem, vale a pena e a gente consegue fazer a avaliação. E a cirurgia da língua, quando ela é feita no recém-nascido, ela é bem mais fácil, né? Conforme os anos vão passando, esse freio vai ficando mais fibroso. Então, na criança, a gente fala que é um pique, né? A gente pega a tesourinha, a gente dá anestesia, pega a tesourinha e dá aquele pique. E já libera a língua. Na criança mais velha, não. A gente precisa usar bisturi, tem que dar ponto. Então, é uma cirurgia que, mesmo em crianças neurotípicas, eu sempre faço com sedação. Não adianta. Não dá pra fazer com a criança qualquer acordada. movimento, né? Claro, é muito pode difícil. Ser, sim. E é uma cirurgia longa, né? Então, assim, com sedação é uma cirurgia que eu faço em 30 minutos. Mas se for com a criança acordada, vai 1h30 fácil, assim. Tem que segurar a língua da criança, a língua tem que estar parada para dar anestesia, tem que dar ponto, a criança tem que estar, né, caladinha, paradinha. Então, é muito difícil. Então, como eu tive experiências não ruins, né, mas difíceis, assim, Teve um dia que eu cheguei e falei, não dá mais. Não faço mais sem sedação. Vou parar de sofrer e agora é isso. Se não quer fazer com sedação, faz com outra pessoa. Porque é realmente uma cirurgia que ela é bem minuciosa. Não é que ela é complexa, mas ela é minuciosa. É tipo uma cirurgia plástica. Então, a gente precisa da criança bem paradinha. Tem que ter 100% de controle, né, Clara? Porque o não controle pode implicar em cortes desnecessários, né? Enfim. Claro. E normalmente o pai participa desse momento? Não, né? Ele fica quietinho lá na sala. Vai pro lado de fora. É uma cirurgia que eu digo que ela é feia, né? Porque é uma região bem vascularizada. Então, tem sangue, né? É horrível, tá? A cirurgia, assim, é bem feia mesmo. Então, e tem pais que querem insistir. Eu falo, não, se o seu filho vai fazer uma cirurgia em qualquer outra parte do corpo, o senhor não pede pra eu ficar dentro,
Não é porque é no dentista que o senhor vai ficar aqui agora. E também tem a coisa da sedação, né? Que é um pouco chocante. Mesmo pra gente, eu lembro que no início, quando eu participava, assim, né, das primeiras sedações, eu ficava meio chocada. Porque a criança tá acordada e do nada, né? Ela meio que... Então, é uma coisa meio chocante de ver. Então, a gente, nem eu, nem o anestesista, permitimos que os pais fiquem dentro, assim. Procedimento com sedação, a gente não gosta mesmo. Sim, até porque isso movimenta a emoção do pai, né? Ai, meu Deus, o que tá acontecendo com meu filho aqui, né? O que vai acontecer com meu filho? Exatamente. E aí, quando mexe com a emoção, ocorre esse fenômeno da impulsividade, não saber como reagir, né? E até uma questão de biossegurança também, né? É uma cirurgia, tem que estar tudo estéreo. Então, né, os pais estando juntos também não é interessante. Sim. E, Clara, tem uma outra pergunta que eu recebo bastante em relação a atraso cognitivo, né? Então, assim, é possível você atender uma criança ou atender um pai que não sabe exatamente o que o filho tem? Né? Por exemplo, né? Que pergunta, né? Que às vezes chega pai pra mim e fala, Keila, eu vim aqui como aconteceu ontem. Porque eu fiz todos os exames do meu filho, né? Tá desmaiando, a minha filha tá desmaiando. Fiz todos os exames e não tem nada, não descobri nada, né? E pode ser psicológico, né? Então, eu preciso que você avalie. Já chegou olha, ele tem algum problema na boca, ele não deixa eu ver, ele não deixa eu tocar. Eu preciso que tu me ajude. Já aconteceu isso? É comum? Ou às vezes acontece? Então, geralmente, quando chega paciente, assim, com algum problema no meu consultório na boca, os pais já imaginam o que é. Porque geralmente vai ser cárie, né? Dificilmente a criança vai ter algum outro problema na boca. É mais raro, de vez em quando aparece com estomatite, algo mais pontual, né? Que depois passa, enfim. Mas geralmente os pais percebem durante a escovação. Então, ele tem um dente que tá preto e eu sei que tem alguma coisa, eu preciso, né, descobrir o que é isso, enfim. Geralmente eu consigo ver na primeira consulta sem problemas a boca da criança, tá? É muito raro eu não conseguir olhar a boca de uma criança, é muito raro mesmo. Às vezes a gente bota a criança no colo dos pais, eles fazem cosquinha, a criança abre a boca e eu olho. Algum jeito a gente vai dar. Mas já aconteceu, foram poucas vezes, mas já aconteceu de eu não conseguir olhar a boca da criança de jeito nenhum, porque era uma criança que, além de autista, tinha TOD, por exemplo. E o TOD, eu falo que assim, autismo pra mim é fácil. Agora, TOD é difícil, porque abre a boca, não, quer essa escova ou outra. Nenhuma, não, tudo é não. Então, é mais difícil, já aconteceu. Então, às vezes, a gente sabe que aquela criança tem muita coisa na boca pra fazer, né? Então, só de falar com aquela criança, eu tô vendo vários pontos pretos lá atrás, vários dentes destruídos. O que eu faço? Vamos partir pra sedação. A gente vai fazer uma sedação mais longa, né? Uma sedação de 3 ou 4 horas, porque eu tô vendo que eu preciso fazer muita coisa. E aí, sim, eu cedo sem saber o que eu vou fazer. Eu vou assim, né? Sem saber o que vai acontecer, eu separo o material pra tudo. Pra restaurar, pra extrair o dente, pra fazer canal... Pra qualquer coisa que possa acontecer. Que eu precisar fazer, eu tenho material. Exatamente. E aí, a gente faz essa sedação, eu falo pros pais, ele vai dormir com a boquinha dele toda estourada do jeito que ela tá. E ele vai acordar com a boca resolvida. E aí, muitas vezes, a gente até faz em outro consultório, porque ali eu não tenho radiografia. E às vezes, a gente precisa pra saber se vai ser canal ou se vai extrair o dente. E aí, a gente faz em outro consultório que tenha a radiografia, né? Eu vou em consultório de colegas que tem. E aí, a gente faz essa radiografia no meio da sedação. Porque a criança também não vai deixar fazer radiografia de jeito nenhum, né? Então, a gente faz a radiografia, já decide tudo na hora e faz todos os procedimentos necessários. Às vezes, eu até chamo colegas que fazem procedimentos que eu não faço. Por exemplo, canal em dente permanente, que tem que ser especialista, tem que ser endodontista, né, pra fazer. Sim. Então, às vezes, eu levo junto de tiracolo um colega que faça isso. Então, tu fica aqui no stand-by, se precisar fazer o canal, tu entra e faz. Porque tem casos assim, é difícil, mas acontece, né? Então, essa é a solução que a gente tem. Entendi. Então, tem que ter todas as possibilidades ali de resolução na manga. Qualquer coisa, olha, fica atento que eu vou precisar de ti daqui a pouco. Exatamente. Tá perto, tá no centro? Tá perto do consultório? Aí. Então, são coisas, né, Clara, que a gente percebe, que a gente precisa, enquanto profissional, às vezes tentar dar suporte. Porque não tá na faculdade, às vezes tu não viu no curso, né? Tu precisa usar a criatividade ali para tentar dar suporte para esse pai, para essa família. Mas já aconteceu, agora surgiu uma dúvida. Já aconteceu, né?
de você receber uma família e falar assim, olha, doutor, eu quero que você resolva a situação do meu filho em uma sessão. Já, sempre tem. Isso aí. Mas eu explico com muita paciência, o olho tremendo, mas com muita paciência. Não dá pra gente fazer em uma sessão só, né? Tem pais que falam, não, mas eu não quero que tu coloque ele nesse programa de dessensibilização, eu quero que tu cede pra fazer a limpeza. Eu falei, então, seu filho precisa de limpeza a cada 6 meses, a senhora vai pagar tantos reais a cada 6 meses e submeter o seu filho a uma sedação? Ou a senhora vai pagar o programa de prevenção, que é o mesmo valor para 6 meses de consulta, né? Vamos pagar as consultas. Sim, a senhora vai vir todo mês aqui, ele vai se acostumar. E aí, quando precisar de um procedimento, nem precisa de sedação. Veja só que maravilha. Às vezes eles não entendem que o procedimento, que a dinâmica que a gente desenha para aquele processo, existe todo um cuidado em preparar um planejamento, né, Clara? Claro. Ah, não, mas eu preciso que seja hoje, eu preciso que seja agora, do meu jeito. E, na verdade, não é assim. Até né? porque dentista é pra vida toda. Vai sedar a vida inteira? Vai ficar sedando essa pessoa pra fazer limpeza? Toda vez que precisar? Não tem como, né? É muito difícil, não. É uma coisa inviável ficar sedando a pessoa a cada 6 meses pra fazer uma limpeza no dentista. Sim, e aí até você convencer esse pai, às vezes demora uma sessão. Né? Sessão inteira. E tem uns que vão embora. Sim. Não, quero fazer com sedação e não voltam mais. Ah, eu vou procurar uma outra profissional que resolva num dia, né? E tem gente que faz, né? Sempre tem. Sim, mas aí não é com uma qualidade, né? E não Exatamente. É com o procedimento adequado, né, Clara? Não tá pensando no longo prazo, né? Não adianta. Sim, até porque se tratar de uma criança com autismo ou com deficiência, enfim, com outras síndromes, ela vai precisar entrar nesse ambiente aversivo mais vezes durante a vida. Então, eu preciso ensiná-la que ela precisa... Olha, a tia, Clara, é legal, você vai precisar... Né? Olha só quantas coisas legais. E, de fato, dentista, ela vai precisar para a vida inteira. Né? Então, infelizmente, adultos e adolescentes que eu também atendo, têm muita dificuldade em relação a isso. Né? Eu tenho um paciente adulto que ele fala, nossa, Keila, dentista até hoje para mim é terrível. Quando eu preciso ir ao dentista, eu passo mal uma semana. Ele descobriu o autismo já aos 40 anos. Uhum. E ele fala que para ele sempre foi um terror. Mas ele entende que não foi educado para isso, entende? Claro, ele não foi, olha, você precisa, não tem mal nenhum. Infelizmente, essa questão mais humanizada da parte odontológica, da parte médica, tá sendo mais forte agora na nossa geração. Sim. Isso é muito legal, muito recente. Bonito, né? Sim. Da gente poder contribuir. Poxa, o que é que eu posso favorecer o meu paciente no ambiente que eu tenho, que ele se sinta bem, que ele faça o que ele gosta, que ele brinque, né? Então, antigamente não era assim, né? E que bom que nós, na nossa geração, a gente está conseguindo criar esse ambiente mais feliz, mais reforçador, né? Com chup-chup, com os brinquedos sensoriais, com as coisas que eles gostam. Às vezes uma bolinha de sabão, né? Então, assim, de que forma... E aí eu te faço uma outra pergunta também que chega bastante. De que forma os pais de criança com deficiência ou com autismo podem trabalhar essa questão preventiva, né? Porque para uma criança típica não é fácil trabalhar essa questão de escovação, de higiene bucal. E para uma criança atípica, que sugestões, que dicas que você pode dar para os pais de crianças atípicas trabalharem esse processo de prevenção também? Então, a escovação, ela é difícil, né? No começo da infância, mesmo em crianças neurotípicas, né? A gente sabe que tem pais que chegam no consultório e falam pra mim que, meu Deus, parece assim, vamos chamar assistente social, porque parece que eu estou matando o meu filho, que ele grita como se eu estivesse batendo nele. Como se ele não tá lá batendo na porta. Exatamente, é tipo isso. E a gente tem algumas estratégias para transformar esse momento numa coisa mais agradável. Então, assim, primeiro de tudo, essa dica é tanto para crianças típicas como atípicas, tá? Usar coisas lúdicas. Então, videozinho com música de escovação. Tem um aplicativo que eu gosto muito da Oral-B, fica a dica. Olha, um aplicativo que, quando começa a escovação, tem um monte de espuma na tela. E conforme a criança vai escovando o dente, essa espuma vai desaparecendo e atrás aparece uma figurinha
e vai formando um álbum de figurinhas virtual no aplicativo. Então, toda vez que escova, ganha uma figurinha. Então, eles adoram, porque eles vão escovando e vai desaparecendo a espuma. E, meu Deus, qual vai ser a figurinha de hoje? E como é da Oral-B, ainda é da Disney. Então, tem o Mickey, tem as princesas, tem os carros, tem, né, todos aqueles personagens que tem ali nos produtos da Oral-B, né? Alguma dessas a criança vai gostar. Com certeza. E tu pode escolher qual dos personagens, né? Qual é a linha que tu queres. Então, maravilhoso. Além disso, os pais têm que dar exemplo. Então, quando for escovar o dente, leva a criança junto para escovar o dela. Às vezes, até deixar que a criança escove o seu dente para você conseguir escovar o dente da criança. Minha vez, sua vez. Exatamente. Então, escova o dente da mamãe. Pega a escova, pode escovar aqui a boca da mamãe. Tem um bicho aqui, vamos tirar. Enfim, tudo que for lúdico. Além disso, uma coisa que é muito importante para as crianças atípicas é justamente a contagem e a previsibilidade. Quando que vai acabar essa escovação? Porque a criança não tem noção de quando que aquilo ali vai acabar. Então, é meio que uma tortura, né? Meu Deus, até quando que vai ficar essa sensação ruim na minha boca? Já tá acabando. Exatamente. Então, assim, escova um pouquinho e deu. Sim. Então, ou faz contagem, como eu ensino no consultório, escovar 10 vezes em cada região. 10 aqui, 10 aqui. E a criança já vai saber mais ou menos quanto tempo isso vai dar. A gente usa muito ampulheta também no consultório. Eu tenho uma ampulheta até que eu tenho lá no consultório para dar para os pais, que é de uma marca odontológica mesmo, mas dá para usar qualquer uma, né? Então, 2 minutos, a gente vai girar 2 vezes a ampulheta e vai acabar a escovação. Ou então, primeiro em cima, depois embaixo, né? E assim a gente vai fazendo. E esse aplicativo do Oral-B é 2 minutos de escovação para a espuma terminar. Então, é certinho aquela escovação. E a questão mais importante, que é a sensibilidade da criança, eu sempre digo que tem que ser vista de uma forma particular. Então, tem crianças que eu consigo escovar facilmente. Eu pego a escova, boto na boca delas, faço limpeza, faço profilaxia, faço tudo e a criança deixa. Mas eu não posso encostar a luva na boca dela. Então, são particularidades. Se o seu filho não deixa escovar com a escova normal, talvez ele deixe com a escova elétrica. Isso é uma coisa que muitos pais ficam chocados quando eu falo. Não, mas é autista, vai gostar da escova elétrica? Tem criança que não gosta desse toque mais leve, mas gosta do toque mais forte. Sim. Então, a gente sempre indica a tentativa da escova elétrica. E quando a criança não gosta da escova elétrica, eu peço para que os pais comprem e deixem em casa para a criança ser dessensibilizada, às vezes até com a TO e com a fono, né? Eu converso com a TO e com a fono da criança, eu falo, vamos trabalhar a escova elétrica, bota primeiro na bochecha, vai trabalhando pelo lado de fora, para depois botar dentro, porque isso vai ser importante para mim também, para eu conseguir fazer a limpeza no consultório depois, né? Então, é sempre uma tentativa. E muitas vezes no consultório, a criança não tem problema com o toque da escova elétrica, mas ela tem um problema com o som. Então, o que a gente faz? Eu tenho abafador de ruídos, né? Então, eu tenho infantil bonitinho, eles usam. Tem paciente que só faz a limpeza com o abafador de ruídos e dá tudo certo. Sobrevivem e dá, né? Dá tudo certo. Com os dentinhos limpinhos, bonitinhos ali, saudáveis, né, Clara? Mas em relação a... Você falou também do PEX. Você acha importante também colocar uma rotina visual ali... De repente no banheiro, né? Com certeza. E eu dou pros pais isso na consulta também, sabe? Legal. Quando a criança tem muita dificuldade, eu imprimo ali no consultório mesmo, que a gente tem impressora. É só procurar sequência de escovação autismo no Google, que tem lá os PECs da escovação. E tem direitinho, até a parte de lavar a escova, secar a escova, guardar no potinho, né? Tem todos os passos bem bonitinhos, assim. Então, assim como... queixas escolares, dificuldades em relações sociais, se dá dicas, né, para as crianças com autismo, na parte de saúde bucal também é importante iniciar esse trabalho. Se você, pai, o profissional não faz, né, principalmente TO e fono, que tem todo um movimento, sabe, das articulações necessárias. Trabalham também atividade de vida diária, né? Então, eu trabalho com colegas TOs que trabalham a questão de vestimenta, o que põe primeiro, claro, né? A questão de se alimentar. A saúde bucal também precisa fazer parte dessa rotina, né, Clara? E é isso, estamos finalizando o primeiro episódio. Eu acho que foi muito legal, tô muito feliz com esse bate-papo. Clara, obrigada. Eu que agradeço. De novo, você é incrível, adoro o seu trabalho. Obrigada. Né? Recomendo, tu vai me dar uma vaga hoje ainda pro paciente aí. De verdade, desejo todo sucesso e continue com esse trabalho humanizado para as crianças, porque afinal de contas, se a gente não consegue criar um ambiente saudável, acolhedor para o nosso paciente, então que tipo de profissionais nós somos, né? E eu percebo que você consegue sempre com brilho no olhar, sempre com muita alegria, né? Recebendo
as crianças. E eu, de verdade, me sinto muito incentivada a ser parecida nesse sentido. Criar o que eu posso, aqui nessa minha sala de neuro, possibilitar também esse acolhimento, né? Então, muito obrigada por ter aceitado e vamos marcar o próximo, né? Vamos, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio. Continue acompanhando as nossas redes sociais. Clara, fala das suas redes sociais para o pessoal te acompanhar também. As minhas redes sociais são todas iguais. É DRA, de doutora, Clara Ebenritter. Se vocês escreverem doutora Clara E, já vai aparecer o meu perfil. Olha lá, não quer soletrar. E-B-E-N de navio, R-I-T-E-R. Melhor, tá? Né? Porque esse sobrenome... Eu tô vestida de princesa. Meu jaleco de princesa. Essa é a minha foto, assim. Bem linda. E a minha, gente, é a doutora Keila Salles, né? E continue com a gente. Muito obrigada.